Eu assisti The Drama no cinema e fiquei pensando nesse filme por horas. Quero falar um pouco aqui com você sobre o que eu achei e algumas opiniões sobre o filme, mas sem spoilers. Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu fiquei um tempo aqui sem gravar vídeo, sem postar. Na verdade, não muito tempo, pouco mais de uma semana. Só que como eu tava mantendo uma frequência de vídeos toda semana, isso já é mais tempo pra mim. E tô voltando agora com esse vídeo sobre The Drama. Eu não assisto muitos filmes recorrentemente e nem sou uma pessoa que se interessa tanto por filmes, mas esse filme é muito interessante e o elenco promete muita coisa, na minha opinião, só por ser pessoas que você quer ver atuando e que você quer ver elas na tela do cinema é uma coisa que te deixa ansioso pra ver esse filme. E eu diria que foi mais por isso que eu fui assistir, mas fiquei muito surpresa, o filme me surpreendeu bastante. O filme acompanha a Emma e o Charlie, que são noivos, e são interpretados por Zendaya e Robert Pattinson. Em um determinado momento da história, eles estão reunidos com um casal de amigos e acontece uma grande revelação sobre o passado da Emma, que até então nem o Charlie e nem os amigos do casal tinham conhecimento sobre esse acontecimento. E isso serve para abalar muito a confiança que existia entre esses dois noivos. Todo o drama do filme começa a partir daí. E aqui o filme traz um tópico muito interessante, que é até que momento você consegue separar o que aconteceu no passado de alguém do que aquela pessoa é no presente dentro de um relacionamento. E é exatamente isso que o Charlie começa a viver em relação ao que ele descobriu sobre o passado da Emma. Então ele começa a se questionar muito sobre as intenções da Emma, sobre a pessoa que ela é. Ele se mostra uma pessoa extremamente ansiosa e apesar de querer conversar com ela sobre isso, ele não sabe muito bem como abordar esse assunto. E é visível que ela se sente um pouco pressionada pela forma como ele aborda. E eu não vou falar o que é a revelação, obviamente, mas aqui pra mim a produção desse filme foi muito corajosa em trazer esse tópico, porque é um tópico sensível e que já está e provavelmente vai gerar muitas discussões na internet. Mas voltando para a história, juntamente com o Charlie, a gente começa a fazer perguntas como: será que o que a Emma fez merece perdão? Será que ela merece ser condenada ou julgada pelo que ela fez, por ser uma coisa realmente grave? Ou será que nem é tão grave assim, porque todo mundo já fez uma coisa ruim e... Enfim, a gente começa a se perguntar muitas coisas e a analisar muitos cenários da história. E o filme começa a se desenvolver, então, de uma forma extremamente natural e humana. Você consegue o tempo todo se colocar no lugar dos personagens, entender as sensações que eles estão sentindo. É como se isso não fosse um efeito somente da ótima atuação do elenco, mas também dos ângulos, dos sons, da forma como a produção fez esse filme. E um ótimo exemplo disso, pra mim, é os silêncios que existem no filme. Em The Drama, você vai ver alguns momentos de silêncio que se tornam até agoniantes de serem vistos, eu diria. Então, você fica um pouco provocado e o tempo todo se colocando no lugar daqueles personagens, imaginando se fosse você lá, o que você faria. E outro ponto que também faz esse filme ser muito provocante é que ele não traz uma lição moral concreta, ele não dá uma conclusão do que é certo e do que é errado. Ele dá abertura a muitas interpretações e isso é o que faz dele uma trama tão humana, sabe? E a trama vai se desenvolvendo e o casamento se aproxima. Conforme isso acontece, a Emma, ela se mostra com muito medo do fim desse noivado. Na minha visão, ela se mostra um pouco retraída de falar sobre a sua revelação, com medo de que o noivado acabe. Em contraponto disso, o Charlie se mostra uma pessoa extremamente ansiosa e que toma algumas decisões por impulso, inclusive ele acaba cometendo um grande erro com a Emma, erro do qual ela só vai descobrir no próprio dia da festa do casamento. Então é isso que faz o casamento deles acabar de forma meio trágica e muito dramática. E depois do casamento é visível que eles ambos estão muito quebrados emocionalmente, eles estão muito fragilizados. Muitas coisas aconteceram em pouco tempo e isso se tornou uma bola de neve na relação deles. E não só os acontecimentos em si, os erros que cada um cometeu, mas a falta de comunicação por parte dos dois. Mas nas cenas finais do filme também a gente consegue ver que os dois realmente se amam muito, realmente querem
fazer com que esse agora casamento funcione e que dê certo. Na minha opinião, o final do filme casa perfeitamente com a personalidade que foi construída de cada personagem. Então não é como se no final eles mudassem de personalidade para que alguma coisa faça sentido, mas sim, eles permanecem sendo eles mesmos e dessa forma faz sentido no final. E assim, eu tentei dar o mínimo de spoilers possível. E eu diria que esse filme, ele não é um filme tão leve e fácil de assistir. Inclusive, ele não é um filme para confortar e dar esse afago, assim, de como o amor é perfeito e tudo se resolve. Muito pelo contrário, ele é um filme provocante que nos faz questionar muitas coisas e o tempo todo se colocar no lugar dos personagens. Mas, se você gosta de dramas que são realmente humanos e reais, você com certeza vai adorar The Drum. Se você já assistiu esse filme, coloque aqui nos comentários o que tu achou, porque eu confesso que eu ainda tô pensando bastante nele e eu acho que eu quero reassistir daqui a alguns dias. Se for dar spoiler, coloca um alerta de spoiler no início do comentário. E é isso, pessoal. Esse foi um vídeo mais simples, meio que falando sobre esse filme que eu gostei tanto. Espero que vocês tenham gostado e me acompanhem aqui no meu canal, porque tem muitos vídeos ainda por aí. Beijo, até o próximo. Tchau, tchau!